A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está escrito: apagando a escritura de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Quem disse para você que era preciso, que era necessário que você se filiasse a uma instituição religiosa? Quem foi que falou com você da obrigatoriedade dizimal, ofertária, sacrificial, para que você tivesse comunhão com Cristo Jesus? Todos esses requisitos, a obrigatoriedade de ir no tempo religioso, o dever de ser membro, de ser congregacional de algum tempo religioso, veio das ideias das igrejas pagãs que já existiam bem antes da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E isso acabou se gerando nas pessoas as ideias de que para você ter comunhão com Cristo Jesus era preciso, era necessário que você, acima de tudo, sobretudo, você tinha que pertencer a um determinado grupo religioso cristão. E hoje o que a gente vê são dois grupos distintos: o católico e o protestante. Mas quem diz que eu, como seguidor, eu que creio em Cristo Jesus, eu que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho a obrigatoriedade de acreditar, de pertencer, de ser membro ou de uma igreja católica ou de uma igreja protestante, no qual aqui chamamos de evangelho? Aonde biblicamente isso está escrito? Onde está escrito no testemunho, no mandamento deixado por Cristo Jesus? Você vai encontrar passagem que diz o seguinte: que o Senhor colocará o seu Espírito Santo sobre nós, que Ele fará de nós a sua igreja, a sua morada, o seu templo de habitação. Você não vai encontrar o Senhor Jesus Cristo falando para você ir a uma igreja que foi criada, que foi fundada, que foi alugado um salão em sua homenagem. Você não vai encontrar isso. Isso você encontra no conceito religioso que as pessoas têm, que para eu ser cristão, eu tenho que estar vinculado ou à igreja católica ou à igreja protestante. Eu não posso ser um cristão sem me vincular, sem me rotular como católico ou evangélico. Eu não posso ser um cristão. Eu tenho que ser católico, eu tenho que ser um evangélico. Mas onde está isso fundado no mandamento, no testamento deixado por Cristo Jesus em favor de nós? O que você encontra é o que o Senhor Jesus Cristo acabou de nos dizer aqui, que Ele acabou de nos falar: apagando as escritas de ordenança que era contra nós. O Senhor Jesus Cristo pagou com a sua própria vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para pagar qualquer tipo de sentença que era contrária à nossa vida, qualquer coisa condenatória que nós tivéssemos, qualquer tipo de transgressões, através da sua vida, através do seu derramamento de sangue, da sua crucificação, da sua morte, seria quitada, seria eliminada. Então não tem essa de que você, do que eu, do que nós precisamos ser membros de uma igreja católica ou de uma igreja evangélica para que a gente possamos ter paz, para que a gente possa ter comunhão com Cristo Jesus. Aí vem a pergunta: mas como eu faço então para ter comunhão com Cristo? Como eu faço então para ter paz com Cristo Jesus?
Isso se acontece, isso se dá através da aceitação de Cristo como o único suficiente Salvador. Isso se dará quando nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, confessando publicamente que agora Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é o único Deus na qual a gente crê, é o único Deus na qual a gente acredita, na qual a gente obedece, que não existe outro na qual a gente vai obedecer, mas a nossa obediência agora é única e exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, temos nós paz, temos nós comunhão, temos nós vivência, relacionamento e fidelidade com Cristo Jesus. Mas como se dará esse relacionamento agora que está sendo baseado na minha aceitação de Cristo como Deus Todo-Poderoso, como Deus absoluto? Quando eu passo a praticar o que a sua palavra diz, quando nós passamos a obedecer tão somente a Bíblia Sagrada e deixamos de lado todo e qualquer costume religioso. E para quem segue o Senhor Jesus Cristo, para quem tem a sua vida fundada na Bíblia Sagrada, no mandamento deixado por Cristo Jesus, o dízimo, a oferta, o sacrifício, não passa de uma prática religiosa na qual foi abolida, na qual foi cancelada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora a nossa vida, agora o nosso ser, agora o nosso idealismo está somente focado naquilo na qual o Senhor fez, naquilo na qual o Senhor tem para conosco. E até mesmo o frequentar, o nos tornar membro de templo religioso, se torna algo do passado, porque agora Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não tenho a necessidade de congregar, de participar, de me tornar membro de um templo religioso pagão. Eu não tenho mais que ficar com a minha vida presa, eu não tenho mais que ficar com a minha vida voltada, relacionada a um conceito na qual agora não faz mais sentido, porque o que faz sentido para mim é o sangue de Cristo derramado na cruz, revestido sobre a minha vida, para que através de Cristo Jesus, todas as transgressões que eu cometo, todo o pecado que antes outrora eu fazia, agora eu não faço mais, porque a minha vida, o meu desejo, ela agora está afindada, ela está agora formada, ela está baseada simplesmente na obediência àquilo que o Senhor manda, àquilo que o Senhor ordena, àquilo que Cristo Jesus determina para a minha vida. Cada um de nós tem um chamado do Senhor Jesus Cristo. Qual é o manifesto de Cristo Jesus na sua vida? Qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida? É verdade que todos nós temos a obrigatoriedade de pregar, de anunciar, de evangelizar. Porém, para que isso ocorra, para que isso aconteça, primeiro é preciso, primeiro é necessário que nós entendamos qual é o nosso chamado diante do Senhor Jesus Cristo. Que nós entendemos o que o Senhor quer, o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, de maneira que a gente não volte mais para o mundo, mas que possamos voltar simplesmente para a presença do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida agora, ela está fundamentada naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez lá atrás, na cruz do Calvário. Aquilo que o Senhor fez, a vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, na qual Ele preparou para que pudesse pregar a palavra, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. É isso que agora nós temos como doutrina, é isso que agora nós temos como prática, nós temos como obediência. E essa obediência constitui em seguir os mandamentos, obedecendo o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E a ideia, o conceito de igreja, muito se deu baseada no templo na qual era a casa do Senhor. Mas no ano 70 depois do Senhor, esse templo foi destruído. E até hoje esse templo não foi restaurado. E cá para nós, quando ele for restaurado, eu não quero estar aqui.
eu já quero estar com o meu Senhor, eu quero estar com o meu Salvador. Porque quando o templo ele for restaurado, ele será o local onde o falso profeta, o anticristo, vai fazer o seu culto. Dali ele vai dar ordem para o resto do mundo. E nós sabemos que para isso ocorrer, primeiro é necessário que ele faça, que ele já projeta a paz mundial, a começar a tirar o templo religioso islâmico do local onde ficava o templo. Então, tenha isso em mente. O Senhor Jesus Cristo deu tanta importância para a construção de paredes, que Ele colocou na sua vida, colocou dentro de você o Espírito Santo dele. E se o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, ele está dentro de você, ele habita em você, você é a igreja do Senhor. Você é o local de morada, de habitação, o local onde o Senhor quer ser louvado, quer ser adorado, quer ser glorificado por você, que é o seu coração, é a sua mente. O Senhor Jesus Cristo, ele não tem que estar numa Bíblia aberta na minha sala. O Senhor Jesus Cristo, ele não tem que se fazer presente na minha vida nos dias de quarta, sexta, domingo, seja lá qual for o dia da semana que você vá na igreja, que você vai num templo religioso. O Senhor Jesus Cristo, ele quer fazer parte da sua vida 24 horas. É no seu levantar, é no seu deitar, é em tudo que você faça. O Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, quer fazer parte de você. Ele quer estar junto de você. Então, essa ideia de você se tornar um religioso cristão, se tornar um religioso católico ou evangélico, protestante, seja lá qual o nome que você queira dar, entenda, a sua vida, ela pertence agora ao Senhor Jesus Cristo. Se você não se tornar, se você não virar membro, parte, se você não for o templo de adoração de Cristo Jesus, se o Senhor não habitar dentro de ti, você vai viver a sua vida toda como religioso, mas jamais terá parte no sacrifício de Cristo Jesus, porque você ainda não entendeu a importância, você ainda não entendeu o significado que é seguir, que é obedecer, que é a ter Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos criou, que nos formou e agora habita dentro de nós através do seu Santo Espírito, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa obedecer a sua palavra, obedecer o seu evangelho, obedecer as suas ordenanças. E obedecer a ordenança do Senhor passa do princípio de João, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, ou seja, para que eu possa conhecer o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade absoluta, eu tenho que primeiro fazer o quê? Ler a Bíblia. Você não conhece a verdade se você não lê a Bíblia. Você não conhece a verdade se você não ler. Isso é em todas as áreas, não é só com relação à palavra do Senhor Jesus Cristo, não. É também sobre a lei. Se você não conhece a lei, você vai lá, compra um produto, você não sabe dos seus direitos, aquele produto está, você nem sequer sabe que ele está na garantia, que você tem o direito de troca. Assim também se dá no seu local de trabalho. Quantas pessoas acabam sofrendo abusos dentro do seu local de trabalho, seja assédio moral, assédio sexual, seja lá o que for, intolerância religiosa, preconceitos raciais, mas a pessoa ela não conhece o direito dela e ela acaba sendo ficado de lado. Porque o que as pessoas muito gostam de fazer, o que Satanás ele gosta muito de fazer, é usar o se colar colou. O se colar colou é que as pessoas usam. Como eu, sendo cristão, posso acreditar que lá atrás, através de uma visão, teve-se alguém a ideia
de que construir um templo e ali o Senhor se faz presente. Está escrito na Bíblia? Não. Onde na Bíblia está escrito que o Senhor Jesus Cristo veio e fundou a igreja para ele? Não está. Mas a tradição católica diz que sim. Onde está na Bíblia escrito que Edir Macedo, que o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Edir Macedo e mandou ele fundar a igreja para ele? Tá não? Então por que nós somos membros dessa igreja? Assim se dá com todos os outros fundadores de templos religiosos. Está escrito na Bíblia? O Senhor deixou relatado na Bíblia de que teve um encontro com ele, revelou a ele que ele fundasse uma igreja? Você já visitou o país da Etiópia? Não? Então deixa eu te contar uma coisa sobre o país da Etiópia. Se você for lá, você vai ver que a igreja cristã que tem na Etiópia, na Antioquia, naquela região ali toda, ela foi fundada pelo apóstolo Filipe. O Filipe é o patriarca da igreja naquela região. A questão é o seguinte: Filipe nunca esteve lá. Você sabe como é que se deu Filipe se tornar padroeiro das igrejas de lá? Foi naquele momento que o Espírito Santo do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 21, 2 diante, onde o Espírito do Senhor pega o Filipe, leva ele até o encontro do eunuco de Antioquia, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, onde falava do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você não tem a revelação do Espírito Santo, você lê a palavra, mas você não entende. Você lê a palavra, mas você não compreende. Você não sabe o que está passando. E o Senhor levou Filipe até ali para que ele pudesse revelar àquela pessoa, aquele eunuco, aquele primeiro ministro da Antioquia, o que o Senhor estava dizendo. E naquilo que o Senhor fez, do levar Filipe pregar para ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto na sua vida. Viu um lago, virou para Filipe o que impede de eu ser batizado. Eles desceram, entraram na água e foi batizado, e nunca mais Filipe o viu. Filipe foi conduzido pelo Espírito Santo de volta a Jerusalém. Todavia, aquele eunuco, primeiro-ministro da Antioquia, ele retornou para sua terra natal. E ali ele começou a falar as coisas na qual o Senhor lhe havia revelado. Todos os feitos na qual o Senhor Jesus Cristo tinha feito na sua vida. E assim, ele pôde converter toda uma cidade, toda uma nação, em torno da vida de Cristo Jesus, livrando aquela nação da idolatria, livrando aquela nação dos ídolos na qual eles estavam mergulhados. E eles construíram a igreja, e tem templos religiosos, e tem como o apóstolo Filipe como seu padroeiro, aquele que fundou a igreja de Antioquia. Todavia a gente sabe que não é bem assim. Assim também se deu com todas as outras igrejas. A maioria são formadas por uma visão, um sonho, uma revelação supostamente divina, supostamente vinda da parte do Senhor Jesus Cristo para uma pessoa determinada. Contudo, será que isso tem um fundamento bíblico? Não tem. Você pode dizer assim: ah, mas você é muito bibista, você quer muito certinho, você quer buscar as coisas tudo na Bíblia. Sim, eu sou seguidor do Senhor Jesus Cristo. Creio no Novo Testamento, é a própria palavra de Cristo Jesus destinada a mim. Se eu não crer, se eu não acreditar naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo, nem que irei acreditar, nem que irei ter como verdade absoluta. Então, o que a palavra do Senhor diz, o que o Novo Testamento fala, para mim passa a ser a verdade. Para mim passa a ser absoluto e eu não questiono. Agora, se tiver na Bíblia que
Foi o Senhor que fundou a igreja A, que fundou a igreja B. Beleza? Vamos respeitar. Mas infelizmente eu não achei até hoje. Eu não li nada referente a isso. A única coisa que eu sei, a única coisa que eu tenho como pensamento é o seguinte: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Está lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E é isso que temos feito. É isso que temos procurado. Pregar o Evangelho de Cristo Jesus, desvinculando ele de qualquer denominação religiosa. Porque não estamos aqui para te apresentar uma denominação cristã. Não estamos aqui para te apresentar um templo religioso. Mas estamos aqui para fazer uma exposição da vida do nosso Senhor, da vida do nosso Salvador, daquilo que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. E por gratidão, por misericórdia na qual o Senhor teve para conosco, é que diariamente, todos os dias, nos reunimos aqui para falar do seu amor, para pregar a sua palavra. Independente da situação, independente do momento, das lutas, das dificuldades, a gente sempre vai falar do amor de Jesus. A gente sempre vai falar daquilo que ele fez em favor da humanidade. Você sabe por que muitas pessoas elas não aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Por causa de nós mesmos. A nossa religiosidade impede que outras pessoas possam conhecer, possam ter um momento com Cristo, possam ter aquele encontro real e verdadeiro com Deus absoluto. A nossa religiosidade, aquilo que a gente pensa ser verdade, que é convidar a pessoa para poder ir até a nossa igreja, ir até o templo religioso na qual a gente frequentamos. Isto, muitas das vezes, atrapalha com que a pessoa possa, de fato, ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. Não será um jornalzinho entregue, não será um jornal colocado na porta, entregado na sua mão, que te fará você, que um evangelista, que fará com que uma pessoa possa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas sim a vida, mas sim a entrega na qual essa pessoa tem para com o Senhor. A vida dela, o seu testemunho de vida. Não aquele seu testemunho fajuto de que você não tinha carro, agora você tem. Você não tinha dinheiro, agora você tem. Você não tinha casa, agora você tem. Tudo isso depois que você se tornou o Evangelho. Porque você, quando você fala com as pessoas, aceita o Senhor Jesus Cristo, que você vai mudar de vida. Você não tem emprego, você vai arrumar emprego. Você é empregado, vai se tornar um empresário. Você é pobre, você vai ficar rico. Você vai se tornar próspero. Porque prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Muitas pessoas são ricas, mas não estão prósperas. Muitas pessoas têm casas, mas são infelizes. Muitas pessoas têm tudo e não têm nada. Porém, quando você for evangelizar, exponha a vida de Cristo Jesus. Mostre para as pessoas todo o sofrimento na qual o Senhor passou, toda a angústia na qual o Senhor Jesus Cristo se enfrentou, para que aquela pessoa pudesse hoje ter a oportunidade, ter a condição de escapar, de sair, de fugir do que aguarda para Satanás e para os seus anjos. Então, antes de você pegar um bendito de um jornal, colocar na porta dos outros, entregar para a pessoa, pensando que isso será o bastante para que ela possa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ou convidando a ela para participar de um culto no templo religioso onde você vai, entenda uma coisa: culto dentro de templo religioso, missa, não leva ninguém a se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que leva uma pessoa a se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo é quando você expõe a vida de Cristo, quando você faz uma exposição da vida de Cristo para aquela pessoa. Ela sim tem a capacidade, ela tem sim condições de aceitar o Senhor Jesus Cristo ou não como seu Senhor e seu Salvador.
Aí será uma decisão dela. Ela definirá se ela realmente quer, se ela realmente deseja, se realmente ela almeja aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, a ponto de deixar, largar tudo que tem e viver uma nova etapa na sua vida, ou se vai continuar na mermice, naquela vida ao que outrora acompanha ela. Aí sim você vai estar. E como eu vou expor a vida de Cristo? Através da palavra, através do Evangelho, expondo. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, primeiro você vai ter que estudar. Você vai ter que ler a Bíblia, irmão. E ler a Bíblia não é pegar o... Não tem iPhone aqui não, né? Ô Vitória, eu não tenho iPhone nenhum não. Se quiser trazer um iPhone aqui, precisa ser o 15, o 14, você prega não? Pode ser qualquer um, mas não tem mesmo. Mas vamos lá. Se você realmente tem um interesse de vivenciar aquilo que a palavra do Senhor diz, aquilo que o Evangelho do Senhor nos fala, leia a Bíblia. Dedique-se à leitura, ao invés de você perder tempo curtindo vídeos, fotos relativamente por acaso, que não vai fazer você crescer, que não vai fazer você amadurecer em nada. Faz o seguinte, vai ler a Bíblia, estude a Bíblia, entenda a Bíblia, peça a direção do Espírito Santo para que você possa entender, para que você possa ser revelada sobre aquilo que o Senhor está dizendo, sobre aquilo que o Senhor está falando na sua palavra, de modo que você possa entender, possa compreender e assim possa pregar a verdade pura e verdadeira, que é a vida do nosso Senhor, a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Entenda que você precisa, entenda que você necessita de fato conhecer o seu Senhor. Eu não posso expor a vida de Cristo sem antes conhecer. Como eu vou falar que o Senhor Jesus Cristo salva, se eu nunca li na Bíblia isso? Como é que eu vou falar que o Senhor Jesus Cristo tem coisas melhores para dar, se eu nunca li a biografia do meu Senhor, a biografia do meu Deus? Se eu não li, quando eu vou falar com as pessoas, o Senhor tem coisa melhor para você, eu vou estar falando para aquela pessoa sobre a materialidade da vida. Eu vou estar falando para ela sobre as coisas deste mundo e não sobre as coisas do referente ao reino dos céus. Porque o que o Senhor tem para conosco, o que o Senhor tem a nos oferecer, é relativo ao reino dos céus e não relativo a este mundo. Esse mundo já está perdido. E o Senhor conta comigo, conta contigo, conta com cada um que um dia levantou a sua mão, aceitou-o como seu Senhor e Salvador, para que assim, livres de toda e qualquer religiosidade, a pessoa possa pegar, possa expor a vida do Senhor Jesus Cristo a outras pessoas, explicando que as porradas que o Senhor Jesus Cristo levou, as surras, as cusparadas, os deboches, os açoites, até mesmo a morte, foi por nossa causa. Foi por sua causa. Você que está ouvindo essa live, você que está ouvindo esse podcast, você que está assistindo nos canais, nas mídias sociais. Tudo que o Senhor Jesus Cristo passou foi unicamente por sua causa, para que hoje você pudesse ter a chance, a oportunidade de levantar a sua mão e dizer que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi por nós que o Senhor fez isso. Foi por nós que o Senhor passou por todo o sofrimento, para que assim nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E não uma vida com abundância nesse mundo, mas uma vida com abundância no reino dos céus, na sua glória, ao seu lado. Agora, se você prefere
conquistar todas as coisas referente a este mundo, todas as coisas referente ao materialismo. Recomendamos que você continue onde está, que você continue frequentando esse templo religioso, fazendo as suas preces, fazendo as suas orações, rezando. Mas se você de fato quer, se você de fato almeja, se você de fato deseja ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo, estamos te convidando para que você possa abandonar as práticas religiosas e passe agora a basear a sua vida de forma única e exclusiva na Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, está escrito: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir ao Senhor Jesus Cristo, negue aquele seu desejo, negue aquela sua vontade, aquele seu sonho de conquistar a casa própria, o carro próprio, a cura daquela enfermidade que tem te acompanhado ao longo da vida. Se você quer seguir ao Senhor Jesus Cristo, abandone o desejo de se tornar chefe na empresa onde você trabalha, abandone esse desejo que você te acompanha de ser uma pessoa bem-sucedida, e obedeça o que o Senhor Jesus Cristo está te mandando. Larga tudo e venha após mim. Abandone tudo que você está fazendo, abandone tudo que você tem, para que você possa me seguir. A começar com o seu conceito religioso, a começar pela prática religiosa que te acompanha. Abandone essa prática religiosa na qual te acompanha e passa a me seguir, passa a me obedecer, passa a ser fiel àquilo que eu estou te dizendo, passa a ser fiel àquilo que eu estou te falando, para que você possa, de maneira única e exclusiva, pertencer a mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é abandonar as nossas práticas religiosas, é quebrar o tabu, é deixar de lado todos os princípios, todos os fundamentos, tudo que nos foi ensinado, para que agora possamos depender, aprender unicamente com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, após ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele não esteve diante do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos para aprender com ele sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele passou 13 anos sendo preparado, sendo ensinado, sendo educado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse começar o seu ministério, para que ele pudesse pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse ter verdadeiramente uma vida real, sadia, viva, sincera diante do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha 1 ano, 10 anos, ou até mais, que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas até hoje você vive num conceito religioso, você vive numa prática religiosa que não relaciona a sua vida verdadeiramente com a vida de Cristo. E hoje o Senhor te diz: assim diz o Senhor, eu quero te preparar, eu quero te moderar, eu quero te ensinar para que você possa ensinar as outras pessoas. Nunca é tarde demais. Talvez você perdeu a sua juventude toda presa num conceito religioso, e hoje o Senhor te chama. O Senhor hoje te faz o convite para que você possa se tornar uma seguidora, para que você possa se tornar um seguidor, um obediente à sua palavra, exclusivamente à sua palavra. E após conhecer a verdade,
e ser liberto, você vai aprender a ir e pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho. Viver para o Evangelho de Cristo Jesus. É algo prazeroso, é algo edificante, é algo transformador nas nossas vidas. É algo que nos ensina, é algo que aprendemos cada vez mais a ter comunhão com o nosso Deus, a ter comunhão com o nosso Senhor. E é isso que o Senhor diz hoje. Ele quer ter uma comunhão real e verdadeira. Ele quer estreitar os laços com você. O Senhor quer encaixar as engrenagens a você. Mas primeiro você tem que quebrar os paradigmas. Você primeiro tem que quebrar os conceitos religiosos na qual te acompanha, para que você possa entender, para que você possa obedecer, para que você possa fundamentar a sua vida de agora em diante de modo exclusivo ao Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não negar a si mesmo, aquele que não abrir mão de si mesmo para seguir, para obedecer, para ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, testemunha de Cristo Jesus, Yahvé, tá? Não é testemunha de Jeová, não. Não confunda testemunha do Senhor Jesus Cristo com aquela religião chamada de testemunha de Jeová. Até mesmo porque eles dizem ser testemunhas do Senhor Jesus, tá? Porque se vocês não sabem, né? Jesus, o nome de Jesus é Yahvé, na qual a princípio no latim passou a ser Jesus e depois no português passou a ser Jesus. Então eles dizem ser testemunha de Jesus, na qual ele fala um nome hebraico, mas eles não creem naqueles que eles dizem ser testemunha. Parece até piada, parece pregação do Cláudio Duarte, né? Eles pagam uma coisa, mas não vivem aquilo. Então entenda, o Senhor quer que você seja a sua testemunha, que você, através da sua vida, possa pregar o Evangelho de Cristo Jesus, expondo tudo que o Senhor fez a você e tudo aquilo que o Senhor quer fazer até os confins da terra. Talvez você nunca vai sair da onde que você mora. Talvez você nunca vai sair da cidade onde você está. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não adianta eu querer sonhar ir para os Estados Unidos. Estados Unidos, né? Pregar o Evangelho, se eu não tiver condições de pregar o Evangelho no bairro onde eu moro. Se eu não tiver condições de pregar o Evangelho na cidade onde eu moro. Se eu não tiver condições de pregar o Evangelho no estado onde eu moro. No país onde eu moro. Aliás, falamos no bairro, falamos na cidade, no estado, no país, mas se você conseguir pregar o Evangelho para a sua família, para os seus familiares, para a sua parentela, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, você já vai ter tido uma vida maravilhosa. Você já cumpriu o seu chamado, você já cumpriu o seu fundamento, você já honrou aquilo na qual o Senhor te chamou para estar fazendo. Nós temos aqui um propósito de ganhar uma alma por ano ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você ache pouco, mas o ganhar uma alma não é simplesmente falar do amor de Jesus e deixar parar, mas é acompanhar, é discipular, é ensinar o que o Senhor Jesus Cristo tem, o que o Senhor Jesus Cristo pode fazer, nos ensina através da sua palavra. Faça você agora um propósito com o Senhor Jesus Cristo. Não estamos querendo te constranger para que você possa fazer um voto, nem aqui nós estamos.
Porque o compromisso meu com o Senhor Jesus Cristo não é o mesmo compromisso que você tem com o seu Senhor, que você tem com o seu Salvador. Cada um de nós sabe da nossa obrigação. Cada um de nós sabemos do manifesto do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso, a necessidade, por isso o desejo que cada um de nós devemos ter para pregar, para poder anunciar, para poder falar sobre o amor de Cristo Jesus. Então entenda, não adianta você ser um cristão sonhador, desejador de coisas materiais, se você de fato não entender, se você de fato não compreender que a sua vida, o seu querer, o seu desejo, ele tem que ser ligado ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser fundamentado na vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não prometeu para nenhum dos seus seguidores, assim como Ele hoje não promete para nós, que teríamos riqueza, teríamos carro, casa, um casamento restaurado, abençoado, um emprego maravilhoso, sucesso em tudo aquilo que o nosso desejo se propusesse a fazer. A promessa do Senhor Jesus Cristo para nós é da vida eterna. A promessa do Senhor Jesus Cristo para aquele que entrega a sua vida a Ele, para aquele que renuncia os seus conceitos religiosos, para aqueles que negam a si mesmo e passam a obedecer o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor diz, o que o Senhor fala, o que o Senhor tem, o que o Senhor expõe para essa pessoa é o seguinte: vida eterna. O que você espera, o que você quer quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? O que você espera quando você evangeliza alguém dizendo que o Senhor vai libertar ele daquela enfermidade, que o Senhor vai o curar, que o Senhor vai abençoar a sua vida, o Senhor vai lhe tornar uma pessoa rica e próspera? Você espera que essa pessoa seja fundamentada na Bíblia ou seja fundamentada nas coisas deste mundo? As coisas deste mundo, deixais que os templos religiosos, as verdadeiras sinagogas de Satanás já ensinam. Então baseie a sua vida, baseie o seu querer, baseie a sua vontade hoje tão somente naquilo que o Senhor quer, tão somente naquilo que o Senhor propõe para a sua vida. Seja obediente ao Senhor, siga as orientações de Cristo Jesus para a sua vida, pois o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja daquele que entrega a sua vida a Ele, é que tenha vida e vida em abundância. A vida em abundância é o lado de Cristo Jesus. Eu não me imagino com dinheiro de Elon Musk, de Edson Berner, de Arnaud, Bill Gates. Nem esses homens, os top, os mais ricos do mundo, é capaz. A lista dos 10 primeiros, juntando toda a fortuna dele, é capaz de dar a vida em abundância na qual o Senhor Jesus Cristo tem a dar para aqueles que entregam a sua vida a Ele, para aquele que renuncia o seu querer, renuncia a sua vontade e passa a seguir, passa a obedecer, passa a ser fiel, fidedigno, exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Que você também possa decidir viver a vida em abundância na qual o Senhor tende a oferecer para aqueles que verdadeiramente entregou a Ele a sua vida, para que você possa, quando chegar a hora, desfrutar de toda a promessa que o Senhor fez, que o Senhor há de cumprir na vida daquele que lhe obedece, segue o seu ensinamento. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26
está escrito: e enquanto conduziam, ele pregaram um certo Simão Cirineu, que vinha de um campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Você está pronto para carregar a cruz de Cristo? Pense sobre isso. Você está pronto para carregar a cruz de Cristo? Não precisa responder, mas que ou no decorrer desse dia seja a pergunta a martelar na sua mente, seja aquilo que vai impulsionar seu coração nesse dia. Você está pronto? Você está preparado para carregar a cruz de Cristo? Reflete sobre isso, porque aquele que carrega a cruz de Cristo está pronto de ser crucificado com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Ô Senhor, pô cara, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, oi, tu me amas? Senhor, deixa eu falar uma coisa. Tu é Deus, você sabe de todas as coisas. Você sabe que eu te amo. E Pedro entristeceu. Pedro ficou cabisbaixo, porque ele sabia que Jesus Cristo era o Deus único, o Deus absoluto. Estava falando aquilo com ele. E Pedro temeu que o Senhor já havia visto que ele não amava. Mas na verdade o Senhor já estava lhe preparando para algo que mais adiante ele faria e que ele precisaria para não cometer a mesma loucura do discípulo Judas Iscariotes. O Senhor Jesus Cristo já estava preparando Pedro para que ele pudesse permanecer firme. Então pense sobre isso. Você está pronto para carregar a cruz de Cristo? Porque uma vez que eu estou pronto para carregar a cruz de Cristo, eu estou pronto para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Eu estou pronto para receber críticas nas minhas redes sociais por falar de Jesus. Eu estou pronto para ser cancelado pelos amigos, pelos familiares, pelos conhecidos, por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E nada disso me abaga. Antes, pelo contrário, eu me sinto feliz, eu me sinto preparado, porque eu sei que todo sofrimento que eu passar por causa de Cristo é sinal de que a minha comunhão, ela é real, ela é verdadeira, ela tem sido única perante o Senhor Jesus Cristo. Então todo martírio passado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, pela perseguição colocada por parte dos religiosos, que ocorreu e que hoje ainda ocorre de um modo vedado, saiba que isso nos aproxima mais do Senhor. Isso faz com que nós tenhamos uma vida, uma comunhão, um relacionamento mais estreitado juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que importa. É isso que verdadeiramente deve-se ter valor para nós. Deve-se ter algum sentido para cada um de nós. Se eu estou pronto a carregar a cruz de Cristo, eu não mais olho as coisas deste mundo. Eu não mais olho o materialismo deste mundo. Mas eu agora estou focado, eu estou firmado, eu estou fundamentado na Bíblia. Sola Escritura. Porque somente através da Escritura Sagrada eu poderei ter sola fide, somente a fé em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.